E aí nós viemos embora para Goiânia de novo. Aí, com o acerto da firma e tal, a gente montou um comérciozinho no bairro Capuava. Uhum. Lá a gente vendia pão, mas não era, a gente não fabricava, a gente pegava de um cara lá e vendia. Montamos meio que uma merceariazinha, aquilo ali, o básico dos básicos, né? Porque tinha supermercado do próximo. E uma choperia. E a gente começou lá e trabalhava dia e noite, dia e noite. E aí, final de semana, a gente costumava trabalhar 48 horas seguidas, sem parar. Era chopinha, a gente fazia um sonzinho ao vivo e estava indo bem. E meu esposo resolveu que não estava bom. Resolveu ir, comprou uma caminhonete baú e foi trabalhar distribuição de leite. Eles falam linha de leite. Aí ele entregava leite nos comércios, supermercados, lanchonetes. E aí nós começamos a construir, certo? Nosso próprio comércio, nossa sala, nossa casa. Começamos a construir. Comprou um lote, começamos a construir. E ele comprou um carrinho velho lá e arrumou e pintou. Esse carro era um Corcel azul. E aí, quando foi de repente, ele era uma pessoa muito, muito incrível. Ele era uma pessoa muito honesta, sabe? Uhum. Muito correto com as coisas dele. E assim, ele era muito bom caráter. Então, ele não acreditava que ninguém fizesse uma sujeira com ele, sabe? E aí ele começou a entregar leite e o pessoal começou a dar cheque sem fundo para ele. Ele pegava o leite da gogó. Uhum. Uhum. E aí ele tinha o bolzinho, e ele fazia entrega. E ele entregava aquela semana, tinha que receber, os caras davam um cheque sem fundo para ele, davam um cheque predatado para ele. E falava, não, filho, aguenta. Ele tinha apelido de filho, ele chamava Divaldo, mas tinha apelido de filho. Uhum. Não, filho, aguenta aí, porque eu tô apertado, espera aí. E o dinheiro que nós estávamos investindo lá na nossa construção, ele foi cobrindo lá com a gogó. E foi indo. Levou uma rasteira. Nunca recebeu esse cheque nenhum. E nós começamos a vender aquilo que a gente estava construindo. A gente começou a vender para cobrir a dívida com a gogó. E o pessoal não pagou ele. E aí, eu lembro bem que a última coisa que ele tinha me dado o Corcel. E aí, a última coisa que tinha para vender, a última, não tinha mais nada, de onde a gente tirar. Ele falou para mim assim, Fátima, eu vou ter que vender o seu carro. Uhum. E era ele que eu vinha nos atacadistas buscar balinha, chiclete, essas coiseiras, sabe? E aí, ele sabia que eu ia achar ruim. E acho que é por isso que ele ficou tão chocado de ter que falar isso para mim. Uhum. Que tinha que vender o carro. Era a última coisa, não tinha mais nada. E ainda ia ficar devendo muito ainda. Mas ele ia ficar com a caminhonete para ele ir trabalhando e pagando. Aí, o que aconteceu? Ele vendeu o meu carro num dia, no outro dia ele morreu. Ele deu um infarto fulminante. Mas foi fulminante. Caiu morto, eu debrucei em cima dele, ele nem falar, ele falou mais. Que idade ele tinha? Que idade a senhora tinha? Eu tinha 36 e ele tinha 42. E os meninos, que idade tinha? Um estava com 17 e o outro com 12. E aí... tudo volta... Aí o bicho pegou. O seu marido morre, como é que veio na cabeça da senhora, assim, tudo voltou? Hugo, para mim foi uma tragédia muito maior do que seria para qualquer pessoa. Porque eu me senti muito insegura. Porque eu não tinha família, né, Hugo? Uhum. Eu não tinha família. E eu me vi, assim, na corda bamba. Eu pensava muito, eu deitava à noite, eu não dormia, eu chorava. Mas eu chorava.
tanto de pensar como eu ia fazer. Que eu ia ter que ir à luta, eu ia ter que sair, trabalhar, deixar meus filhos. Eu nunca deixei meus filhos. Nunca. Hugo, eu nunca fui numa festa ou num passeio que os meus filhos não pudessem ir, que não fosse conveniente para